Esse é o projeto de Deus para o homem. Devido ao pecado, devido a Adão ter se permitido pecar no jardim do Éden, o Senhor, vendo a consequência do pecado, Ele faz então uma promessa, mostrando ao homem que, mesmo diante da consequência do pecado, ainda assim é possível que o mesmo seja feliz, seja completo, seja realizado através da pessoa de Jesus. Porém, é importante entender, porque hoje nós vivemos o tempo da graça, e é importante você entender que a graça, ela é o favor não merecido da parte de Deus para nós. Mas, ainda que seja o favor de Deus não merecido para nós, a graça não anula nossas responsabilidades. Eu preciso entender que, por mais que a minha alegria, a minha felicidade está ligado à pessoa de Jesus, eu tenho as minhas responsabilidades, porque é bem verdade que a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que o homem ele semeia, tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Então exige alguns princípios, exige algumas responsabilidades que eu e você precisamos ter, para que possamos então desfrutar dessa felicidade que está ligado à pessoa de Jesus. Nós vemos o salmista dizendo, no Salmos de número 1, nós falamos há 3 semanas atrás, ele diz: bem-aventurado, feliz, completo, realizado, é um homem que não toma conselho dos ímpios. Ele vai trazer algumas orientações, ele vai mostrar algumas responsabilidades que eu e você precisamos ter. Ele está dizendo: olha, você quer ser feliz, você quer ser realizado, você quer ser completo, não vai tomar conselho, não vai pedir opinião de quem não tem nada de Deus para te dar, porque nem sempre nós temos uma ideia, muitas vezes, que a voz do povo é a voz de Deus, mas nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque é um famoso ditado: as pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que ela. E o Senhor nos dá uma orientação: você quer ser feliz? Então busque a orientação do alto, busque conselho do alto, busque conselho de quem tem algo de bom para te passar, não de quem não tem nada. E o salmista diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não toma conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que não tem parte com aquele que não quer saber de Deus, com aquele que não quer abrir mão dos desejos da carne. Porque tem muita gente que vem à igreja, mas quando sai da igreja, quando acaba o culto, quando acaba a liturgia do culto, ele está lá se assentando com os pecadores, está lá rindo com os pecadores, está lá compartilhando daquilo que os pecadores estão lá falando. Não que não sejamos pecadores, mas o nosso objetivo, o nosso ideal, o nosso propósito é fugirmos do pecado. Por isso nós não compartilhamos com o sistema do mundo. E o salmista continua dizendo que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está trazendo para mim e para você alguns princípios, algumas responsabilidades, para que eu e você possamos desfrutar dessa tão sonhada felicidade que nós desejamos. Porém, para que eu possa agir dessa forma, para que eu possa entender esse princípio, é necessário que eu tenha fé, como foi falado na semana passada. Mas é uma fé racional, não uma fé emotiva. É uma fé que te faz pensar e agir segundo a palavra de Deus.
Não é uma fé simplesmente no conceito de acreditar, de entender que, poxa, se eu fizer uma dieta de 30 dias eu vou emagrecer. E isso é uma certeza, você vai entender que se você abrir mão de alguns alimentos, o seu organismo vai responder de tal forma que ele vai perder as gorduras. Isso é acreditar. Agora, fé é aquilo que os seus olhos não vê, aquilo que a sua mente não compreende, mas você traz à existência. Poxa, eu fui diagnosticado com câncer, mas eu tenho certeza que se eu orar, que se eu jejuar, que se eu colocar a boca no pó, que se eu ler a Bíblia, que se eu confiar em Deus, Ele é poderoso o suficiente para poder curar o meu câncer. Isso é uma fé. Nós precisamos entender isso, como foi falado na semana passada, na semana retrasada. E a fé, ela exige alguns princípios que eu e você precisamos entender, e princípios esses que têm como característica ou personalidades de Deus e não do homem. Para que eu possa desenvolver uma fé racional, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso honrar a Deus, e eu preciso confiar em Deus, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso ser leal a Deus, e eu preciso confiar em Deus. Eu preciso, na alegria ou na tristeza, continuar com o meu coração em Deus. Não é somente quando as coisas vão boas, afinal, eu fiz uma aliança com Ele, então eu preciso ser fiel a Ele. Por que você não abre mão do teu casamento? Por que você não, de repente, quando surgem as indiferenças no teu casamento, você chega e fala assim, para mim não dá mais? Por que você não faz isso? Porque você entendeu que você fez um compromisso, você fez um pacto de fidelidade com a mulher ou com o homem, e você entende que se uma vez que você quebra esse princípio, Deus, Ele retém as bênçãos. Então você decide superar as indiferenças, permanecer com a aliança que você fez com ela ou com ele, para que Deus possa derramar as bênçãos dele. Assim é com Deus. Se eu estou desempregado, se a enfermidade bateu a porta da minha vida, se eu estou passando por momentos difíceis, eu não vou me abalar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu não sirvo pelo que Ele faz, mas eu sirvo pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então eu preciso entender esse princípio. E hoje eu quero falar, João fala no versículo de número, capítulo de número 1 e verso de número 1 em diante, ele vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Ele está falando aquilo que os nossos olhos viram, porque aos olhos humanos, ninguém dava nada para mim e para você, irmãos. Nós éramos desprezados, ou as coisas, a qualquer momento os nossos familiares iriam receber, muitos aqui, a qualquer momento os familiares receberiam a notícia que foi morto, ou que está numa casa de recuperação. Tantas coisas ruins poderiam acontecer, mas de repente Deus veio, com a infinita bondade dEle, nos tirou do lamaçal do pecado. Os nossos olhos viram isso. E Ele está dizendo, só quem pode fazer isso é o verbo da vida, é Jesus Cristo. Aí o verso de número 2, ele vai dizer, e a vida se manifestou em nós, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez ele falando de Jesus Cristo. E o verso de número 3, ele vai dizer, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aí a parte B, ele vai dizer, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aí eu quero que você entenda nessa noite, que uma das responsabilidades que nós precisamos ter, que a graça não anula, é a comunhão com Deus, para que possamos desfrutar
da tão sonhada felicidade, irmãos. Nós precisamos compreender que a santificação é por meio da comunhão que nós conseguimos desfrutar das bênçãos de Deus. Nós vemos em pleno século 21, muitas pessoas distorcendo os princípios e valores, pregando uma teologia de prosperidade. Nós vemos pessoas mostrando ou querendo mostrar um Deus como se fosse um supermercado, aonde você entra e tem lá dentro do supermercado diversas prateleiras com diversos produtos, e você vai pegando um a um aquilo que o teu coração, aquilo que a tua mente deseja, e de repente você chega no caixa, paga e leva para casa. As pessoas chegam e falam assim: olha, se você fizer uma oferta, se você dar o dízimo, se você fizer isso, fazer aquilo, Deus vai te abençoar. Não, meu irmão, a bênção de Deus a gente não consegue comprar, Ele não barganha. É por meio da comunhão, é por meio da santificação, é por meio da fé, é por meio de abrir mão dos desejos da carne, é por meio da obediência, é por meio de princípios e valores, é por meio de responsabilidades. E Ele está dizendo: se você quer desfrutar da felicidade verdadeira, se você quer desfrutar, mesmo nos dias mais difíceis, da minha felicidade, porque é possível, a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A Bíblia vai dizer para mim, para você, o salmista vai falar: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai dizer: eu passei por lutas, eu passei por dificuldades, eu passei por perseguições, eu passei por provações, mas em todas elas Deus me deu um escape, em todas elas Deus me sustentou, em todas elas Deus proveu na minha vida. Por quê? Porque eu entendi as minhas responsabilidades. Nós não somos diferentes nessa noite. Nós precisamos compreender, uma vez que eu desejo ser completo, ser realizado através da pessoa de Jesus, eu tenho algumas responsabilidades, e essa responsabilidade é nada mais, nada menos do que manter a comunhão com Deus, é do que entender que por mais que o meu corpo físico esteja desfalecendo, eu preciso separar um tempo para Deus. Eu preciso dedicar um tempo para Deus. Eu me dedico para tantas coisas na vida. Eu às vezes acordo 3, 4 horas da manhã para poder ir trabalhar, porque o meu líder, porque o meu encarregado exigiu de mim que eu chegasse mais cedo, e eu entendi que era necessário eu fazer esse sacrifício, porque no final do mês vai vir um extra, e talvez esse extra vai dar para eu poder fazer uma surpresa para minha esposa ou para os meus filhos através dessa recompensa. Eu faço tanto sacrifício dentro do mundo natural, mas no mundo espiritual eu estou cansado. No mundo espiritual, Deus conhece a minha força, Deus me entende. Então eu preciso compreender nessa noite, porque a Bíblia vai nos mostrar que é por meio da santificação, é por meio da comunhão. E qual é a definição de santificação? Separado. É você se santificar. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que para ter acesso a Deus, era somente uma classe de pessoas, eram os profetas, reis e sacerdotes. Mas de repente, Deus olha e fala assim: eu não vou habitar somente em uma classe, eu vou habitar em todos agora. Por meio de Jesus Cristo, eu vou permitir que todos tenham santificação, todos tenham comunhão, todos tenham relacionamento, todos tenham acesso ao trono da graça, para que ele possa desfrutar daquilo que eu projetei para ele desde a fundação do século. Não é o desejo de Deus que você venha ficar chorando, andando de cabeça baixa. Não é o desejo de Deus que você venha passar uma vida toda cheia de perseguição, cheia de luta, cheia de mazela. Não, meu irmão. O desejo de Deus é que você seja feliz, que você desfrute das promessas dEle. Mas eu preciso entender que exige algumas responsabilidades da minha parte. E eu preciso entender essas responsabilidades.
e ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida de devocional. Eu preciso me sacrificar, é minha responsabilidade. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele pergunta para Marta e Maria onde Lázaro estava, e então elas dizem para ele que ele estava lá já sepultado, e já havia 4 dias que ele estava lá, o corpo já cheirava mal. A primeira coisa que Jesus olha e fala assim, primeira coisa que Jesus, ao olhar para elas, ele fala assim: olha, tirai a pedra, porque a pedra quem tem que tirar é vocês, mas o milagre quem tem que fazer sou eu. Então, ter comunhão, preservar uma vida de oração, cultivar uma vida de relacionamento, é você que precisamos entender, é eu e você que precisamos agir. Como eu disse, a fé racional, ela te leva a pensar e te leva a agir, conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo: olha, só é possível fazer com que os céus se abram por meio da oração, só é possível ter uma comunhão comigo por meio do diálogo, por meio do relacionamento. Só é possível entender o coração do Pai, e o Pai entender o coração do Filho, se houver um diálogo, se houver uma comunhão, se houver um relacionamento. Sem isso é impossível. Ele está dizendo isto. Outra parte que a Bíblia nos ensina é que existem demônios, existem alguns milagres que só acontecem por meio do jejum e da oração. Eu preciso me santificar, eu preciso me separar, eu preciso abrir mão de coisas que a minha carne deseja, para dizer: Pai, eu vou abrir mão desse alimento porque eu quero alimentar o meu espírito. Eu vou abrir mão de alimentar a minha carne para alimentar o meu espírito agora. Eu vou separar essas horas para o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor através do jejum. Eu vou separar essas horas para ter uma comunhão com o Senhor através do jejum. A Bíblia também vai dizer para mim e para você que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu só consigo conhecer esse Deus tão maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus cheio de graça, quando eu me dedico nas Escrituras, quando eu passo a ler a palavra de Deus, quando eu passo a conhecer o Senhor através da sua palavra. Mas tem gente que a Bíblia está lá aberta na casa dele, no Salmo 91, no Salmo 23. Mas se você perguntar para ele o que é que Deus fez quando o povo ficou 40 anos no deserto, como que Deus fez para poder sustentar esse povo ao longo desses 40 anos no deserto, ele não vai saber te falar. O fato de você ler a palavra não quer dizer que você tem que ser um líder da casa do Senhor, não quer dizer que você tem que ser um pastor, não quer dizer que você tem que ter ou exercer algum ministério. Todos nós temos a nossa responsabilidade, e ter comunhão, ter um relacionamento, ter uma vida com Deus é nossa responsabilidade, é responsabilidade de forma conjunta, de forma geral da igreja. Nós precisamos entender isso nessa noite, queridos. Eu sei que às vezes você vem cansado, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo. Eu sei que muitos talvez foram humilhados lá no trabalho, ouviram palavras que não precisavam ter ouvido. Eu sei que talvez lá dentro da tua casa você esteja passando de mal a pior. Eu sei que talvez às vezes você está desempregado, ou às vezes você foi acometido de uma enfermidade física. Mas eu quero dizer para você que nessa noite existe uma fonte inesgotável para você aqui, existe
existe rios de água vivas caindo sobre o seu interior aqui nessa noite. Existe aquele que pode mudar a sua história aqui nessa noite, mas ele está dizendo: ei, só é possível desfrutar através de um relacionamento, através de uma comunhão, através de uma santificação, através do princípio de separação. Você é um povo eleito, é uma nação santa, é sacerdócio real. Antes não, a nação santa era só Israel, mas agora ele está dizendo: não, agora veio para os gentios, para o grego, veio para mim, para você. Agora eu e você, por meio da santificação, por meio da comunhão, temos acesso ao trono da graça. Agora nós podemos chegar e dizer: Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Antes não, era por meio de um sacrifício. Você tinha que pegar um animal, um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, e sacrificar o Senhor, e através desse sacrifício o Senhor perdoaria o pecado do povo. Mas agora ele está dizendo: não é necessário mais sacrificar, agora tem que obedecer, agora tem que ter relacionamento, agora tem que ter comunhão, agora tem que ter santidade, agora tem que ter vida de oração, agora tem que ter leitura na palavra. Agora é diferente. Ei, eu quero é obediência. Os céus estão abertos sobre a sua vida. E compreenda isso nessa noite, irmãos. O sacrifício já foi pago. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas tem pessoas, aí eu gosto muito, eu amo, quando eu vou lá para a carta de Corinto, quando Paulo começa a chamar a atenção daquela igreja de Corinto, ele percebe que é uma igreja rica em dons, ele percebe que é uma igreja abençoada, mas ele também percebe que é uma igreja que não tem amor. Aí ele olha para aquela igreja de forma severa e diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por essa razão que existe muito entre vocês fracos e doentes, e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Ele está dizendo: olha, existem muitas pessoas que servem a Deus, que estão tristes, cansadas, com um semblante desfalecido, muitas pessoas que estão a ponto de poder pular fora do barco, pessoas que estão querendo negar a fé, pessoas que estão querendo apostatar da fé, pessoas que estão querendo olhar para trás, pessoas que estão cansadas, desanimadas, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Está invertendo os valores, está entendendo de forma errada, e não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você compreenda de forma simples, clara e objetiva. E Ele está dizendo: quer desfrutar das promessas, quer desfrutar da alegria, quer ser completo em mim, então tenha uma fé racional, então viva segundo a minha palavra, tenha comunhão, tenha relacionamento. Ei, o trono da graça está disponível para você, meu irmão. Você precisa ter esse entendimento nessa noite, querido. É só você dobrar os teus joelhos lá na tua casa e dizer: Pai, eu estou precisando. Pai, tem misericórdia de mim. Pai, eu errei, eu falei palavras tolas. Pai, eu agi de forma errada, me perdoa, eu não vou fazer mais. Senhor, eu quero ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Ah, meu irmão, quando a gente passa a compreender a palavra, o fardo se torna mais leve, e você consegue lidar com os desafios da vida, você consegue encarar os desafios da vida, entendendo que para tudo tem um propósito. Você não retrocede, você não murmura, você não questiona, mas você consegue levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me deu, eu vou continuar. Se o Senhor permitiu, eu vou continuar. Semana retrasada, o Senhor me deu a graça de poder trocar o carro, e logo quando eu troquei, passou uma semana, tudo bonitinho, legal. De repente as coisas começaram a acontecer no carro, e sem dinheiro nenhum, eu
tive que gastar 1.500 no carro, de repente eu ligo para minha esposa, falei assim, olha, gastei 1.500 no carro. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí, glória a Deus. Ela falou, sério que você está falando glória a Deus? Eu falei, ué, se Deus deu, então pronto, Deus vai dar condição, ué. Ela falou, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso de você. Antes não, antes eu começava a xingar, eu começava a tratar mal, às vezes eu chegava em casa com a cara fechada, eu ia tomar banho, já ia deitar e dormir, porque eu não entendia, mas quando eu comecei a entender, eu falei assim, gente, tudo que eu preciso é viver o propósito, e quando eu entendo a palavra, eu consigo viver o propósito. Está difícil, mas eu creio que Ele está no controle, está difícil, mas eu creio que Ele vai prover, está difícil, mas eu vou continuar, tudo que eu preciso, eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de me relacionar com Ele, eu não posso deixar com que as coisas venham me abater, eu não posso permitir com que as coisas venham fazer eu retroceder. É um desafio, queridos, é um desafio, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos olhar para o horizonte. É melhor eu estar no deserto com Deus do que nas campinas do sem a presença de Deus. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso ter uma comunhão com Ele, eu preciso estar lá dia após dia, me relacionando, Senhor, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, Senhor, renova as minhas forças, porque Ele é bom. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer, tudo que Deus deseja para você, é que você de fato desfrute do projeto dele para a sua vida, que é a felicidade verdadeira. E essa felicidade verdadeira não se baseia na quantidade de recurso financeiro que você tem na conta bancária, não se baseia na quantidade de imóveis que você tem, não se baseia na quantidade de automóvel que tem dentro da sua garagem, não se baseia na quantidade de viagem que você faz ao longo do ano, não se baseia se você anda de a pé, ou anda de carro, ou anda de ônibus. A felicidade se baseia em Jesus. Nós conseguimos ver tantas pessoas que não têm nada, que estão na miséria, mas quando tem Jesus, ela consegue dar o melhor sorriso do mundo, ela consegue cantar, ela consegue expressar a glória de Deus. Você olha e fala assim, meu Deus, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Ela conseguiu entender que tudo se baseia em Jesus. Então compreenda isso nessa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui lutando para poder alcançarmos do Senhor a graça, a misericórdia. Nós estamos aqui como uma família, e o inimigo não vai nos parar, o inimigo não vai vencer, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós viemos aqui em troca da árvore da vida. É melhor eu alimentar da árvore da vida do que da árvore do conhecimento. Porque da árvore da vida, a Bíblia diz que Ele, segundo a sua riqueza, suple as nossas necessidades. Mas a árvore do conhecimento, ela vai trazer fadiga, ela vai trazer cansaço, ela vai trazer inquietação, ela vai trazer ganância, ela vai trazer orgulho, prepotência, vaidade. Mas a árvore da vida, ela vai trazer descanso, refrigério, porque é isso que Ele tem para mim e para você, meu irmão. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quantas coisas nós temos vivido e visto, é imensurável, não tem como descrever, mas eu tenho certeza que um dia você vai entender tudo isso, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, tudo está sendo anotado no livro da vida, e um dia nós estaremos presentes com Ele, para poder entender a sua tão boa, perfeita e agradável vontade. Feche os teus olhos, por favor, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração,
no que diz respeito à felicidade. O Senhor foi falado, foi ministrado. Eu sei que talvez, ou com todas as certezas, eu não me dediquei mais do que eu poderia dedicar, para poder aprender mais acerca deste assunto. Mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele é poderoso, Pai. Ele é poderoso para poder trazer o esclarecimento necessário. Por isso eu quero colocar diante do Senhor cada vida, cada família que está aqui presente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a felicidade do Senhor, a alegria do Senhor, seja uma realidade na vida dos meus amados irmãos. Eu oro para que as promessas do Senhor sejam uma realidade na vida dos meus amados irmãos. Que toda ação do inimigo, toda ferramenta do inimigo que se levanta contra a vida deles, nessa noite nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus que caia por terra. Que os céus se abram, Pai, e que o milagre se torne uma realidade. Porque eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família. Eu quero declarar toda sorte de bênção na vida dos meus amados irmãos.